Olá, você está no canal Um Conto por um Ponto. Eu te convido a curtir, a comentar, a compartilhar e se inscrever no nosso canal. Quando eu tinha 16 anos, a minha mãe me chamou para uma conversa séria. E foi aí que ela me contou que eu era adotada. Mamãe me explicou tudo direitinho, dizendo que não via mais motivos para esconder aquilo de mim. E independentemente de eu ser filha biológica ou não, ela me amava de verdade. No momento em que a minha mãe me contou, não sei dizer se fiquei feliz ou triste. E naquele dia, não quis saber mais nada sobre mim ou sobre a minha mãe biológica. Eu só queria absorver aquela informação. E muitas coisas começaram a fazer sentido na minha cabeça, como o fato da minha avó sempre me dar presentes ruins e esquecer o dia do meu aniversário, o meu pai chamando os meus irmãos de filhos e a mim apenas de menina, sem contar as indiretas dos meus primos mais velhos. Eu não me tornei rebelde, não quis sair atrás dos meus pais biológicos. E por um tempo nem toquei mais no assunto com a mamãe. Mas ela, durante todos os dias que se seguiram, ela me perguntava se eu estava bem, se eu ainda a amava. E eu respondia que entre nós nada havia mudado. É que aquela revelação havia me pegado de surpresa, mas que estava tudo bem. Olha, antigamente, quando eu não sabia que não era filha biológica deles, a rejeição do meu pai me causava uma dor e eu ansiava por sua atenção. No entanto, quando a verdade veio à tona, eu o coloquei exatamente como ele me colocava, de lado. E como já não buscava mais a sua aprovação, ele passou a puxar assunto comigo. E um dia, quando estávamos apenas nós dois em casa, o meu pai me pediu perdão por não ter sido um pai melhor. E explicou que, após a mamãe me revelar a verdade, algo dentro dele mudou e implorou para que eu não guardasse ressentimentos e que reconheceu que inicialmente ele tinha preconceitos e relutância em me adotar. No entanto, o amor da mamãe por mim foi tão intenso que acabou prevalecendo. E agora ele reconhecia que o seu preconceito só nos afastava e me pediu para recomeçarmos do zero. E eu? Claro que eu disse sim. Ele então me abraçou e disse que me admirava por eu ser uma menina tão madura. E a minha relação com o meu pai melhorou muito, inclusive ele me defendeu quando a minha avó disse que tinha apenas 7 netos. E ele corrigiu, afirmando que na verdade eram 8. Mas a vovó argumentou que estava contando apenas os netos de sangue e me excluiu da sua contagem. E naquele dia ele brigou por mim, enfatizando que a vovó estava sendo injusta e que não deveria fazer distinção, pois eu era tão filha dele quanto dos outros, e que ele não queria mais aquela acepção. E a minha avó, que não morria de amores por mim, se esforçou para me aceitar como neta. Olha, eu não sei ao certo, mas sempre estive bem resolvida quanto a essa questão. E por isso não fiquei presa a essa história e segui em frente com a minha vida. Concluí os meus estudos e, com o apoio dos meus pais, me formei em serviço social. E
E mais tarde comecei a trabalhar como assistente social em uma unidade básica de um outro município. E na unidade onde eu trabalhava, conheci o Adriano, um rapaz enfrentando desafios com o uso de drogas, que clamava por ajuda, mas as suas súplicas pareciam cair em ouvidos surdos, porque os funcionários pareciam ocupados demais para ele. E um dia, toda aquela falta de empatia me incomodou profundamente e eu decidi abordar os meus colegas sobre o assunto. Mas a resposta que eu recebi foi que o rapaz não estava interessado em tratamento e que eles já o conheciam, bem o suficiente. E me aconselharam a não me envolver com ele e nem dar ouvidos. Mas eu, como uma boa defensora da justiça, não dei ouvidos aos meus colegas e chamei o Adriano para uma conversa, o que deixou o pessoal da UBS indignados. E o Adriano ficou até incrédulo quando eu pedi para ele se sentar e compartilhar comigo o que estava acontecendo e como eu poderia ajudá-lo. Ele primeiro me agradeceu profundamente, depois deixou escapar algumas lágrimas e finalmente desabafou, dizendo que não tinha comida nem um lugar para dormir e desejava muito tomar um banho, pois nem ele suportava mais o odor que o acompanhava. Além disso, ele vinha lutando contra os seus demônios internos há anos e estava exausto daquela vida. E, sinceramente, desejava ser visto como uma pessoa normal, alguém em que as pessoas não sentissem medo e, principalmente, que não o rejeitassem como costumavam fazer. E enquanto ele ia desabafando comigo, um funcionário da UBS entrou na minha sala, agarrou o rapaz pela gola da camiseta e começou a gritar com ele, chamando-o de safado, ladrão, dizendo que não confiava em nada do que ele dizia. E me mandou parar de ser ingênua e acreditar nas histórias de um drogado, afirmando que aquele rapaz só iria me fazer perder tempo. E eu precisei fazer uso da minha autoridade para acalmar a situação. E quando o funcionário finalmente saiu, o Adriano desabafou. Está vendo como as pessoas me tratam? Elas sempre pensam que eu sou um bandido, mas isso não é verdade. E não é o que eu quero ser. Eu sempre venho aqui pedir ajuda e é assim que eles me tratam. E chorou. E eu afirmei que iria ajudá-lo a sair daquela situação e que juntos iríamos encontrar o caminho que ele tanto desejava. Olha, se fosse pelo pessoal da UBS, eu já tinha soltado a mão do Adriano. Mas algo dentro de mim me dizia para eu ajudá-lo e que não iria me arrepender. E decidida a fazer a diferença na vida daquele rapaz, eu me empenhei ao máximo, utilizando todos os recursos disponíveis para encontrar uma solução. Imagina. No entanto, o Adriano parecia não colaborar. Ele sumia com frequência e quando aparecia, estava sempre sob efeito de drogas. E os meus colegas de trabalho insistiam que já haviam me alertado sobre ele. E diziam que aquele rapaz só servia para incomodar e que não queria nada com nada. E aos poucos eu fui sendo convencida que o Adriano realmente não queria nada com nada. E na última vez em que ele apareceu na UBS, eu fui fria e não dei espaço para que ele continuasse com as suas histórias.
afirmando que estava muito ocupada. E eu o vi sair cabisbaixo, mas influenciada pelos comentários dos meus colegas, não dei muita importância e segui para outras tarefas. E fiquei um bom tempo sem ver o Adriano e até havia me esquecido dele. No entanto, numa certa tarde, enquanto eu estava indo embora, percebi que um rapaz de capuz estava me seguindo. E conforme eu aumentava o passo, a pessoa atrás de mim acelerava também. E como aquele bairro onde eu trabalhava tinha fama de perigoso, pensei: pronto, agora vou ser roubada e não tem ninguém para me ajudar. E comecei então a clamar a Deus. E mesmo acelerando o passo, a pessoa atrás de mim me alcançou. Colocou a mão no meu ombro e disse: eu não imaginava que você andasse tão rápido assim. Desse jeito eu não consigo acompanhar. E parou para respirar. E para minha surpresa, era o Adriano. Nessa hora, eu respirei aliviada e perguntei por que ele queria me alcançar. E ele respondeu que precisava falar comigo, mas não se sentia bem-vindo na UBS. Disse que estava disposto a mudar de vida e de se internar numa clínica de reabilitação, porque o tempo estava passando e ele não queria morrer sem ter feito algo significativo e que precisava muito da minha ajuda. E eu fui sincera e falei que se ele ignorasse a minha ajuda, como ele fez, eu não iria ajudar mais. Mas o Adriano prometeu que dessa vez estava falando sério, e então eu pedi para que ele comparecesse na unidade na sexta-feira, e ele me garantiu que estaria lá. Bom, o Adriano ficou comigo no ponto de ônibus e acabou revelando que não havia comido nada e estava com muita fome. E aquilo partiu meu coração e eu não pensei duas vezes. E tirei trocados da carteira e entreguei para ele, para que ele pudesse comprar algo para comer. O Adriano ficou tão emocionado e prometeu me devolver o valor assim que vendesse algumas latinhas. E quando o meu ônibus chegou, nos despedimos e eu segui o meu caminho e ele permaneceu sentado no ponto. E conforme o combinado, o Adriano compareceu na sexta, tomado banho e com uma roupa limpa. E quando nos sentamos para conversar, ele explicou que estava tentando uma reconciliação com a ex-namorada e que ela estava grávida e por isso ele queria muito mudar. A ex deixou claro que só consideraria voltar com ele se ele fizesse algo diferente e saísse daquela vida. E enfatizou que do jeito que ele estava vivendo, não haveria futuro para eles juntos. E movido pelo amor que sentia por ela, o Adriano decidiu buscar ajuda. E eu era essa pessoa. E conseguimos uma clínica. Não foi fácil, mas o Adriano deu o passo decisivo em direção à recuperação. E ele estava disposto a mudar, a sair daquela vida. E eu acompanhei o seu processo. Quando o Adriano finalmente recebeu alta, ele conseguiu um emprego como ajudante de vidraceiro. O irmão de sua namorada trabalhava em uma vidraçaria e conseguiu uma vaga para ele. E o Adriano se saiu muito bem nesse emprego. Ele seguiu em frente com a sua vida, o seu filho nasceu e várias vezes eu o vi caminhando pelas ruas de mãos dadas com a sua mulher
e o bebê no colo. E nisso tudo, o tempo passou e eu acabei me apaixonando pelo Felipe, que também trabalhava na UBS como médico. Fomos nos conhecendo aos poucos. O Felipe sempre arrumava um jeitinho para a gente conversar e vivia me convidando para um café. E de tanta insistência, eu acabei aceitando o convite. E como era de se esperar, nos apaixonamos. E depois de namorar e noivar por 1 ano e meio, decidimos nos casar. Eu engravidei e tudo indicava que o meu bebê estava bem. Mas infelizmente, poucas horas depois do nascimento, o meu filhinho morreu de uma parada cardíaca. Os médicos disseram que aquele caso era raro, mas podia acontecer. E eu entrei em choque. Precisei do apoio do meu marido e dos meus pais e fiquei fora de mim. E demorei bastante para me recuperar. E apesar de tentarmos muito, não consegui engravidar novamente. Então, decidimos entrar na fila de adoção e ficamos esperando até que a Luana chegou em nossas vidas. Ela era uma menina de 4 anos, carregando consigo traumas e abusos. E eu me apaixonei por ela instantaneamente, da mesma forma que a minha mãe se apaixonou por mim no dia que me viu pela primeira vez. Eu tinha tanta vontade de proteger a minha filha que às vezes eu sentia vontade de colocá-la dentro de um potinho e ficar apreciando a sua fofura. A Luana trouxe ânimo e força para a minha vida. Com ela eu recuperei a vontade de trabalhar, sonhar e voltar a ajudar as pessoas. A minha filha me ajudou a me encontrar novamente. Dei todo o amor para ela e a minha menina voltou a ser uma criança feliz e confiante. E um dia ela me abraçou forte, tão forte, que até fechou os olhinhos e me disse com confiança que agora ela podia dormir, porque na nossa casa o bicho-papão não aparecia mais no quarto. Olha, eu confesso que as palavras dela me doeram do fundo da minha alma. E eu queria fazer tudo para garantir que ela permanecesse o mais distante possível daquele passado horrível que havia vivido. Voltando ao meu trabalho, encontrei muitos Adrianos ao longo do tempo e sempre acreditei neles. Alguns conseguiram alcançar os seus objetivos, enquanto que outros desistiram no meio do caminho. Mas a vida é assim, é feita de escolhas, e todos fizeram as suas. Olha, eu nunca senti interesse em saber sobre a minha mãe biológica. Mas, como a gente não pode fugir do destino, o destino bateu em minha sala em forma de Adriano. E eu quase não acreditei quando ele sorriu para mim e disse que até que enfim que tinha me encontrado. O Adriano estava diferente, forte, apresentável. Ele havia mudado tanto que era bem possível que se eu passasse por ele, não o reconheceria. E eu fiquei feliz em vê-lo bem e perguntei o que ele estava fazendo por ali. O Adriano disse que precisava conversar comigo e que andou bastante tempo atrás de mim. Mas porque realmente o assunto era sério, ele não desistiu. Pedi para o Adriano entrar na minha sala e ele, todo empolgado, aceitou o convite e nem esperou muito para ir direto ao assunto. E me contou que era adotivo
e que por muito tempo não soube lidar com aquela situação, pois se sentia abandonado pelos pais biológicos e compartilhou uma experiência particularmente marcante sobre a sua família que o adotou. O Adriano contou que todo final de semana era levado à casa de um magnata idoso e esse, após satisfazer os seus desejos e caprichos, o velho rico o devolvia aos seus pais, junto com uma quantia em dinheiro, causando um trauma enorme. E por isso, quando ele cresceu, se jogou nas drogas, para aliviar a dor que sentia por dentro. Na cabeça dele, era uma forma de esquecer o passado. Mas chegou um tempo que as drogas não estavam mais ajudando a aliviar as dores desse passado. E por isso, buscou por ajuda e encontrou a ajuda através de mim, que diz que fui uma anja em sua vida. E quando finalmente ele se viu pronto para buscar as informações sobre a sua origem, descobriu que os pais, além dele, tiveram mais 3 filhos. E todos foram colocados para adoção, porque eles bebiam e maltratavam as crianças. O Adriano acrescentou que buscou por um longo tempo por informações, indo a vários lugares e batendo em muitas portas, até que conseguiu juntar todas as informações necessárias. Depois disso, ele se dedicou a encontrar os seus irmãos, o que não foi uma tarefa fácil. No entanto, com a ajuda de Deus, ele os encontrou. E o interessante é que os irmãos também estavam procurando um pelo outro. E eu fiquei feliz pela história dele e pelo desfecho que teve. Desejei tudo de bom para ele e para os irmãos. E falei que se ele precisasse de mim, eu estava ali para ajudar. O Adriano agradeceu e de repente me perguntou se eu era filha adotiva ou biológica dos meus pais. Olha, a pergunta dele me pegou de surpresa. Então eu não respondi imediatamente. Oxe, quem era ele para querer saber da minha vida particular? Ainda mais esse assunto que eu não gostava de me abrir com ninguém. Mas sabia que precisava dar uma resposta. Então eu menti e afirmei que era biológica. E o Adriano, não satisfeito com a minha resposta, insistiu perguntando se eu tinha certeza do que estava dizendo. E foi aí que eu acabei respondendo que, na verdade, eu era adotiva. O Adriano sorriu como se tivesse ganhado uma aposta e me respondeu que tinha certeza de que não tinha se enganado e eu era a sua irmã. Demorei um pouco para assimilar aquela história toda e fiz várias perguntas expressando dúvidas sobre a possibilidade dele estar enganado. No entanto, o Adriano estava certo. Ele realmente era o meu irmão e naquele mesmo instante eu liguei para minha mãe e as informações bateram. O Adriano me pediu um abraço e disse que desde a primeira vez que me viu, sabia que não havíamos nos encontrado por acaso. E afirmou que nunca errava em suas suspeitas. Ele queria reunir a família, mas eu ainda não me sentia preparada. E levei um tempinho para finalmente me juntar a eles. E quando me juntei, eu amei cada um dos meus irmãos. Eles eram tão vítimas quanto eu, e cada um compartilhou a sua história, experiência e até as lembranças da infância. Hoje,
continuo em contato com os meus irmãos, principalmente com o Adriano, que toda semana me liga e me chama de Mana.